Prefácio. A evolução é o conceito mais importante da biologia. Não há uma única pergunta, por quê, em biologia, a que se possa responder de maneira adequada sem levar em conta a evolução. Entretanto, a importância desse conceito vai além da biologia. O pensamento do homem moderno, quer percebamos isso ou não, é profundamente afetado, quase se tem a tentação de dizer determinado, pelo pensamento evolucionista. Escrever uma obra que trata deste importante tema não requer, portanto, nenhuma justificativa adicional. Alguém poderia, contudo, argumentar: o mercado já não está saturado de livros a respeito da evolução? Quanto ao número de títulos, é provável que seja verdade. Existem, por exemplo, ótimos livros didáticos para biólogos que se especializam em estudos evolucionistas. Há também excelentes defesas do evolucionismo contra os ataques dos criacionistas, assim como obras notáveis acerca de aspectos particulares da evolução, como evolução comportamental, ecologia evolutiva, coevolução, seleção natural e adaptação. No entanto, nenhum deles preenche o nicho que tenho em mente. Esta obra se destina a 3 tipos de leitores. Em primeiro lugar, as pessoas, formadas ou não em biologia, que estejam interessadas em saber mais sobre evolução. Este tipo de leitor está consciente da importância da evolução, mas não compreende exatamente como funciona e como se pode responder a alguns dos ataques à interpretação darwinista. O segundo grupo de leitores é formado por aqueles que aceitam a evolução, mas não têm certeza de que a explicação darwinista esteja correta. Espero ser capaz de responder a todas as perguntas que tais leitores possam formular. Por fim, meu relato é dirigido àqueles criacionistas que desejam saber mais a respeito do paradigma atual da ciência evolucionista, mesmo que só pela motivação de poderem argumentar melhor contra ele. Não tenho esperança de converter esse tipo de leitor, mas quero mostrar a ele quão robustas são as provas que levam os biólogos evolucionistas a discordar do relato apresentado no Gênese. As obras anteriores, escritas com objetivos similares, apresentam algumas limitações significativas. Todas são um tanto mal organizadas e não conseguem apresentar um relato conciso e acessível. A maioria não é tão didática quanto deveria ser, pois um tema difícil como a evolução deve ser apresentado na forma de respostas a uma série de perguntas. Quase todas dedicam espaço excessivo a aspectos especializados da evolução, como as bases genéticas da variação e o papel do número relativo de machos e fêmeas. São demasiadamente técnicas e abusam de termos difíceis. Quase 1/4 do conteúdo de todos os textos evolucionistas recentes é dedicado à genética. Concordo que os princípios da genética devem ser cuidadosamente explicados, mas não há necessidade de tanta aritmética mendeliana. Da mesma forma, não se deve desperdiçar espaço argumentando a favor ou contra ideias obsoletas, como a de que o gene é o objeto da seleção, ou refutando o recapitulacionismo extremo, a ideia de que a ontogenia recapitula ou repete a filogenia. Por outro lado, vários desses textos não dedicam espaço suficiente a uma análise dos diferentes tipos de seleção natural, em particular, a seleção para o sucesso reprodutivo. A maior parte das obras existentes sobre evolução apresenta 2 outros defeitos. Em primeiro lugar, se esquecem de observar que quase todos os fenômenos evolutivos podem ser associados a um ou outro dos 2 principais processos evolutivos, a aquisição e manutenção de adaptabilidade e a origem e o papel da diversidade orgânica. Embora ocorram em simultâneo, esses fenômenos devem ser analisados em separado para que seus papéis na evolução sejam bem compreendidos. Em segundo lugar, a maioria dos livros acerca da evolução adota uma abordagem simplista em que se reduzem todos os fenômenos evolutivos ao nível do gene. Em seguida, tenta explicar os processos evolutivos de nível mais alto por meio de um raciocínio de baixo para cima. Essa forma de examinar o problema está destinada ao fracasso. A evolução tem a ver com os fenótipos dos indivíduos, com as populações, com as espécies, e não é uma mudança nas frequências dos genes. As 2 unidades mais importantes da evolução são o indivíduo, o principal objeto da seleção, e a população, o palco da evolução diversificada.
Esses são os objetos principais de minha análise. É digna de nota a forma como as pessoas que estão tentando resolver um problema evolutivo em particular tendem a passar pela mesma sequência de tentativas mal-sucedidas que caracterizou todo o campo da biologia evolutiva em sua longa história. Lembremos-nos de que os conhecimentos atuais a respeito da evolução são os resultados de 250 anos de estudos científicos intensivos. Qualquer um que esteja procurando a solução de um problema evolutivo específico pode ser auxiliado pelo exame dos passos, muitos deles sem sucesso, através dos quais a resposta correta foi afinal encontrada. É por esta razão didática que, com frequência, apresento de forma pormenorizada a história do avanço em direção à solução de um problema desafiador. Por fim, dou particular atenção à evolução humana e discuto até que ponto o nosso entendimento da evolução afetou os pontos de vista e a escala de valores do homem moderno. O que tinha em mente era uma obra elementar que se concentrasse em princípios e não se perdesse nos detalhes. Tentei desmentir falácias, mas não dediquei espaço excessivo a controvérsias efêmeras, como o papel dos equilíbrios pontuados e da evolução neutra. Além disso, não considerei necessário incluir uma lista exaustiva das provas da evolução, pois o fato de que a evolução ocorreu está bem estabelecido, que uma apresentação detalhada das evidências não é mais necessária. De qualquer forma, ela não convenceria aqueles que não querem ser persuadidos.